Queria saudar a todos, e a todas em função do horário onde cada um estiver. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou José Hamilton Joaquim, sou docente na Universidade Eduardo Mondlane, na Faculdade de Educação, em Moçambique. E queria desejar a todos bem-vindos a esta, que é a primeira sessão da Academia Forge no eixo do ensino superior em contextos emergentes, né? E as nossas saudações especiais vão para os nossos convidados, o professor catedrático José Antônio Marques Moreira, na qualidade do orador, e a professora Daniela da Costa Brito Pereira Lima, na qualidade da comentadora desta sessão. E as nossas saudações também se estendem à coordenação deste eixo, né, do ensino superior em contextos emergentes, na pessoa da professora Luísa Cerdeira e o professor João de Oliveira, e também a toda a direção da Forge, que é liderada pelo professor Marcelo Benzeril. Bom, para esta sessão nós temos como tema a educação híbrida no contexto da educação superior. E como tem sido de praxe, antes de darmos palavra, né, ao nosso orientador e depois à comentadora, nós vamos proceder aqui à leitura da biografia, não é? A mini biografia de cada um. Começar pelo professor Antônio Moreira, professor catedrático no Departamento de Educação e Ensino à Distância da Universidade Aberta, né? É doutor e mestre em Ciências da Educação pela Universidade de Coimbra. Possui licenciatura em História da Arte pela Faculdade de Letras, também da Universidade de Coimbra. É investigador integrado no Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra. Colabora com o Ministério da Educação em Portugal como especialista no Plano de Ação para a Transição Digital. É membro do Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua de Professores, da Direção-Geral da Administração Educativa e participa, né, tem várias participações em associações científicas e redes de investigação. É membro de vários conselhos editoriais de revistas científicas e editor-chefe da Revista Científica Internacional. Tem publicado artigos científicos em revistas especializadas e livros nas áreas de formação de professores e das tecnologias digitais e tem participado em eventos no estrangeiro e em Portugal como orador. Depois desta apresentação da biografia do professor Moreira, passo também a apresentar aqui a mini biografia da professora Daniela Lima, que é pedagoga, doutora em políticas públicas, né, estratégia e desenvolvimento, e tem um pós-doutoramento em educação pela Universidade Federal de Mato Grosso. É professora do curso de pedagogia da Universidade Federal de Goiás e atual coordenadora do programa da pós-graduação em educação e doutoramento da Faculdade de Educação, também na Universidade de Goiás. É líder do grupo de estudos de pesquisa em tecnologia e de educação à distância, editora-chefe da revista Em Rede e editora associada da revista ah, brasileira de política e administração da educação, e foi coordenadora geral da rede de pesquisa em educação à distância da região centro do Brasil, América Latina e em Moçambique. Bom, é mesmo um, ah, é um resumo, não é, daquilo que é a vasta biografia e do currículo dos nossos convidados. E nós estaremos
agora passar a dar palavra ao, ao professor Moreira, né? Eu iria pedir a todos que nos estão, que estão a participar desta sessão que desabilitem os seus microfones, né? Terão um momento oportuno para poderem habilitar assim que forem concedido a palavra depois desta primeira sessão. Então, depois desta apresentação, eu vou dar agora a palavra ao professor Moreira. Professor Moreira, Muito bem, eh, tem a palavra. Obrigado. muito obrigado, José Milton Joaquim. É um imenso prazer, de facto, estar aqui no evento da Associação Forges. Queria, obviamente, agradecer muito o convite que me fizeram, agradecer também à professora Daniela, que também fez essa mediação, e, portanto, é sempre um prazer trabalhar com a professora Daniela. Já nos conhecemos há alguns anos, temos, digamos assim, dialogado sobre aquilo que é a qualidade na educação, ou que é aquilo que nós queremos construir do ponto de vista de uma educação de qualidade. E, portanto, independentemente de falarmos em educação à distância, de falarmos em educação híbrida, de falarmos em educação digital, de educação em ambientes virtuais, eu queria começar exatamente por este ponto que me parece muito importante, que é construir exatamente e como é que nós conseguimos efetivamente dar resposta àquilo que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Unesco, que é construir uma educação de qualidade sem fronteiras, não é? Portanto, eu digo sem fronteiras até porque estamos aqui, digamos assim, pessoas de vários países, de vários continentes e, portanto, algo nos une. Temos que, neste momento, também esta possibilidade de ter online, de termos estes diálogos em rede, exatamente porque nós estamos numa sociedade em rede, nós estamos claramente a passar por processos de transformação. Hoje trabalhamos naquilo que a designar de infosfera, de trabalharmos na infosfera e na biosfera, e, portanto, obviamente, isso permite-nos estar mais próximos e, portanto, permite-nos também afastar essa mesma distância que eventualmente possa existir. E, portanto, a esse nível, dizer-vos que, de facto, é com bastante satisfação que estou aqui presente digitalmente, porque efetivamente isso é que é o importante e vai ser uma dos temas que eu vou colocar em cima da mesa para discussão, exatamente percebendo que o que este hibridismo representa atualmente também se manifesta através das diferentes presencialidades e, portanto, eu irei falar um pouco daquilo que são hoje, atualmente, as diferentes dimensões da educação híbrida e daquilo que é necessário fazer para, efetivamente, desenvolver um processo de educação híbrida. E para isso eu irei convocar ou irei convidar-vos também a ler alguns documentos que são referências internacionais, portanto, documentos políticos e documentos públicos que nos dão orientações relativamente àquilo que é a educação que nós devemos construir neste século XXI e também trazer alguma pesquisa relativamente a esta ideia de educação híbrida para fazermos exatamente esta triangulação entre aquilo que a pesquisa nos diz, o que os documentos nacionais e internacionais nos dizem, para depois efetivamente desenvolvermos as nossas práticas no ensino superior, que é efetivamente também, digamos assim, aquilo que é a temática hoje de perceber como é que nós conseguimos construir uma educação híbrida e, portanto, eu aqui acrescento uma educação híbrida de qualidade no ensino superior. Portanto, esse parece-me que é um dos aspectos mais importantes. E, portanto, se me permitem também, eu iria compartilhar a minha tela para vos trazer aqui uma apresentação. E, portanto, penso que já estão a ver, correto, Daniela? Já estão a ver o título da minha apresentação, certo? Muito bem, Sim, e eu professor. trago exatamente, e eu queria começar, portanto, por vos mostrar esta imagem, que é uma imagem que eu costumo sempre trazer quando falo da educação híbrida, tem exatamente a ver com
com esta dupla dimensão daquilo que é uma leitura destas imagens. Por um lado, refletir e pensar sobre que educação híbrida é esta. E, portanto, acho que esta imagem é universalmente conhecida, portanto, é o pensador do Rodin, que efetivamente nos permite, digamos assim, questionar, refletir e pensar um bocadinho sobre o que é a educação híbrida e que futuro para esta educação híbrida. E, portanto, reparem bem que não há aqui também nenhum engano, a imagem está triplicada. Exatamente porquê? Porque uma digamos assim, das dimensões associadas à educação híbrida tem exatamente a ver com a possibilidade de trabalhar em diferentes espaços, em diferentes ambientes, em diferentes contextos de aprendizagem. E, portanto, eu trago-vos aqui aquilo que é uma zona verde, aquela zona que é uma zona de um ambiente natural, onde nós podemos efetivamente trabalhar e dialogar com os nossos estudantes, portanto, uma zona natural, verde, e que, de certa forma, nos permite também estar na zona da biosfera. Trago-vos esta imagem azul, que é exatamente aquela zona mais do digital, portanto, dos ambientes virtuais, e normalmente o azul é a representação desses ambientes virtuais e, portanto, daquilo que é a possibilidade de trabalhar na infosfera com os bits e com dados, não é? E, portanto, é efetivamente aquilo que está a acontecer neste momento que estamos a habitar este ambiente do web conferência e trago-vos também aqui esta zona laranja, que é aquela zona do tijolo e da argamassa que os ingleses muitas vezes se referem quando nós trabalhamos em ambientes construídos como aquilo que é o brick and mortar, portanto, o tijolo e a argamassa. Portanto, se repararem bem, uma das dimensões que hoje efetivamente estão associadas a esta questão da educação híbrida é a articulação entre estes diferentes espaços. Portanto, espaços naturais, espaços construídos e espaços virtuais. E reparem bem que digamos assim, esta ligação que eu estou aqui a fazer está diretamente associada e, portanto, com um documento que eu costumo também trazer para algumas das minhas apresentações, que se refere ao último relatório da educação da Unesco, portanto, um documento internacional e, portanto, que permite pensar a educação do ponto de vista global, e trago-vos exatamente aqui aquilo que é algumas das ideias-chave e fundamentais que aparecem no capítulo 7, que é intitulado A Educação em Diferentes Espaços e Tempos, que nos diz três ou quatro coisas que a mim parecem extremamente importantes aqui para a nossa discussão relativamente à questão da própria educação híbrida. Em primeiro lugar, que devemos valorizar melhor a biosfera como um espaço de aprendizagem. Portanto, o espaço de aprendizagem físico, o espaço de aprendizagem biológico deve continuar a existir e deve ser valorizado. Valorizado no sentido de perceber como trabalhar pedagogicamente nesse espaço para construir exatamente uma educação de qualidade. Depois fala-nos naquilo que é uma ideia muito interessante de pensar estes espaços no plural e, portanto, percebendo que há uma necessidade de construir ecossistemas educacionais saudáveis. E, portanto, esta ideia de ecossistemas educacionais saudáveis também tem a ver exatamente com aquilo que pode ser a zona de conforto onde os nossos estudantes, onde os professores e os outros atores educativos se sentem confortáveis para habitar e para trabalhar pedagogicamente e do ponto de vista daquilo que é o processo de ensino-aprendizagem. E é interessante perceber que, de acordo com aquilo que nos é referido no capítulo 7, há necessidade, para termos estes ecossistemas saudáveis, de conectar locais de aprendizagem naturais, construídos e virtuais. E, portanto, vejam bem que aquilo que eu referia há pouco tem aqui, de certa forma, uma espécie de reflexo, exatamente percebendo que uma das dimensões da educação híbrida tem exatamente a ver com aquilo que hoje, perante a transformação que nós assistimos no sistema educativo, de refletirmos
como é que nós articulamos exatamente diferentes espaços e diferentes ambientes e cenários de aprendizagem. Portanto, não é uma questão de substituição de um espaço pelo outro, não é dar uma primazia ou sobrevalorizar ou valorizar demasiado um espaço, mas é tentar compreender como é que nós, de uma forma integrada, conseguimos articular estes diferentes ambientes e construímos exatamente um ecossistema educacional saudável e de qualidade. E, portanto, vejam bem que hoje, naquilo que representa hoje uma sociedade onde temos, de facto, atores que navegam em zonas da biosfera e da infosfera, há esta necessidade de pensar em ambientes construídos, naturais e virtuais. Portanto, que claramente nos dão aqui uma amplitude da ação muito maior do que aquilo que nós tínhamos até a determinada altura. Porque, obviamente, aqui também não é a questão de nós pensarmos que há um ambiente que seja melhor do que o outro, mas perceber exatamente que este puzzle completa-se exatamente quando eles se organizam em função de um bem comum, que é exatamente este que eu fui referindo várias vezes para construir esta educação de qualidade. E se, por um lado, nós temos que valorizar melhor a biosfera, por outro lado, afirma-se também neste capítulo 7 que os espaços digitais são parte integrante dos ecossistemas. Portanto, não vale a pena ignorar os espaços digitais, não vale a pena, digamos assim, pensar que se pode construir um ecossistema na sua plenitude, ignorando exatamente esta ideia de termos, de facto, uma escola mais digital, instituições educativas mais digitais, percebendo exatamente que ela é parte, o digital é uma parte integrante desses ambientes. E reparem bem que nesta perspectiva que estamos aqui a falar, o digital assume-se numa perspectiva ambiental, não é? Portanto, é claramente um ambiente, não é apenas uma ferramenta, não estamos a falar daquilo que é a sua dimensão técnica, mas toda a abordagem que eu fiz até agora nesta perspectiva de uma educação híbrida que articula diferentes ambientes é considerar exatamente o digital como uma força ambiental onde nós, atores, estamos, onde estamos a habitar, onde estamos conectados, onde efetivamente nós temos relações com outros atores humanos e eu diria atualmente até com atores não humanos quando trazemos para o diálogo aquilo que são atualmente as tecnologias cognitivas e quando colocamos em diálogo uma inteligência humana com uma inteligência artificial, que será, como iremos ver, outra dimensão de uma educação híbrida que cá está, navega na zona azul e navega na zona da biosfera. Porque se repararem bem, aquilo que hoje representa esta geração de inteligência artificial generativa, ela implica necessariamente uma navegação naquilo que é a representação do próprio digital, porque a inteligência artificial não funciona sem rede. Enquanto nós conseguimos funcionar sem rede, mas numa zona específica e, portanto, numa zona espacial da própria biosfera, quando nós navegamos para a zona da infosfera, a amplitude de comunicação com atores não humanos, com a inteligência artificial, com esta dimensão mais sintética, amplia-se. E, portanto, diria que nesta perspectiva temos aqui uma primeira dimensão da educação híbrida que está associada à dimensão espacial. E, portanto, é preciso questionar, para quando nós falamos de educação híbrida, que espaços e que cenários é que nós queremos articular para que haja uma educação integrada e que estes ambientes se integrem para construir essa educação de qualidade. Portanto, este parece-me que é um aspecto fundamental e que eu gostaria de sublinhar desde o início para depois discutirmos um pouco este aspecto. E, portanto, vejam bem, porque ao mesmo tempo, e isto também é referido no relatório, ao mesmo tempo que defendemos uma escola como um espaço-tempo único para a educação, devemos também ampliar a nossa visão a todos os espaços e momentos da vida. O que é que isto quer dizer? Que efetivamente a instituição de ensino superior, o espaço da instituição do ensino superior é claramente um espaço nuclear onde nós construímos o conhecimento com os nossos estudantes. Mas isto não implica que seja o único e o exclusivo espaço onde se constrói conhecimento. Porque hoje nós temos que perspectivar exatamente que os espaços não formais e os espaços informais
que não são, digamos assim, construídos com uma intencionalidade pedagógica, também podem fazer parte deste ecossistema, porque os nossos estudantes a navegar nas redes sociais digitais, em outros espaços de comunicação, em outros ambientes também estão num processo de aprendizagem. E, portanto, o que o relatório nos diz é que, efetivamente, temos aqui novos espaços e temos novos tempos para aprender que não se resumem àquilo que até determinada altura era o espaço sagrado do conhecimento, era quase como um espaço sacralizado, onde o detentor do conhecimento era o professor e que nós assistimos agora que o professor não é a única fonte de conhecimento, porque não existe apenas um espaço, há uma, vamos dizer, uma perda de poder e de controle por parte do professor, porque o estudante navega noutros espaços e vai buscar informação que transforma em conhecimento noutros espaços. E nós perdemos, digamos assim, inclusive, aquilo que é um controle espacial e um controle temporal do próprio conhecimento. Porque não se esqueçam também que, por exemplo, todas aquelas salas que eram construídas numa lógica magistral, não é? Onde o professor desenvolvia uma pedagogia magistral, uma pedagogia expositiva, era sempre construída em função daquilo que era uma lógica de poder e de controle por parte do professor, que estava em cima estava numa zona mais alta da sala, que estava numa zona central da sala, para depois, e de uma forma, do ponto de vista da própria visão, ter uma visão periférica que conseguisse controlar todo o espaço. Era como se fosse, vamos dizer assim, uma realidade panóptica, não é? Como acontece quando estamos a falar em presídios, em estabelecimentos prisionais, onde existiam, de facto, estas construções onde se colocava um guarda prisional que controlava todos os seus presos. E, portanto, aqui, fazendo um paralelismo com essa situação, na zona da biosfera e nesta pedagogia mais conservadora, existia um local de controle sobre aquilo que era os estudantes e o conhecimento que era adquirido. Essa situação desmaterializa-se completamente quando nós estamos a falar exatamente nesta realidade de diálogo entre a zona da infosfera e da biosfera. E eu estou a sublinhar muito este diálogo infosfera e biosfera, porque é um termo muito utilizado por um professor que eu tenho lido bastante, o professor Luciano Floridi, que fala exatamente naquilo que é o diálogo que tem que existir entre estes diferentes espaços. E eu gostaria também de sublinhar que, obviamente, isto não é uma ideia original do Luciano Floridi, mas, obviamente, o Manuel Castells, quando nos falava e fala desta sociedade em rede, falava numa sociedade de informação, de informacionalismo. Porquê? Porque são as tecnologias de informação e comunicação que vêm revolucionar, digamos assim, na transição do século XX para o século XXI, a forma como nós acedemos ao próprio conhecimento, não é? Portanto, temos um acesso universal se efetivamente tivermos acesso à conectividade, à rede, ao sinal digital e, portanto, ampliam-se as possibilidades de nós acedermos a esse conhecimento que transformam exatamente todos estes espaços. E, portanto, este relatório é muito interessante. Este capítulo 7 é um dos que eu gosto de destacar e que tem exatamente a ver com esta possibilidade e com este desafio de reimaginarmos os nossos futuros juntos, definindo exatamente um novo contrato social para a própria educação que passa exatamente por esta navegação e por pensarmos, atenção, e ainda não cheguei a esse ponto, de pensarmos exatamente que pedagogias é que nós queremos desenvolver. E, portanto, será outra dimensão da própria educação híbrida. Porque há uma coisa também que eu gostaria de esclarecer, tem exatamente a ver com esta questão, e eu acho que o título que vocês escolheram para eu falar é um título feliz, porque a educação híbrida permite questionar e pensar em diferentes, digamos assim, perspectivas. Enquanto o ensino híbrido é algo muito mais redutor. Parece que estamos a fechar sobre aquilo que é o papel do professor e como é que ele ensina de uma forma híbrida. A educação híbrida implica exatamente pensar estes diferentes espaços, estes diferentes tempos, as diferentes abordagens pedagógicas, as diferentes metodologias que efetivamente se completam nesta dinâmica muito mais plural do que propriamente falarmos apenas naquilo que pode ser uma receita única. E, portanto, dimensão espacial, dimensão temporal, dimensão das próprias presencialidades
que iremos ver que efetivamente também a esse nível há aqui uma relação híbrida entre aquilo que é hoje e o que nós hoje destacamos e que referimos quando estamos a falar de presencialidades e, portanto, aquilo que aparece no relatório da educação da Unesco, e portanto, obviamente, eu estando muito atento àquilo que também é a própria realidade europeia e a realidade portuguesa, não é? Porque também o José Joaquim, quando esteve a ler a minha biografia, falou muito nesta relação que eu tenho tido com o próprio Ministério da Educação em Portugal, portanto, com o plano de transição digital e mais especificamente com o pilar da educação digital. Obviamente que aquilo que está a acontecer em Portugal é também um reflexo daquilo que está a acontecer na Europa, porque Portugal segue um pouco as diretrizes deste plano de educação digital que foi publicado em 2021. E eu gostaria que vocês conseguissem aqui ver algumas semelhanças entre aquilo que é o relatório da educação da Unesco, portanto, naquela ideia do ecossistema, quando uma das prioridades estratégicas deste documento é exatamente a promoção e desenvolvimento de um ecossistema de educação digital eficaz. E, portanto, reparem bem que o outro documento da Unesco falava naquilo que era um ecossistema de educação saudável, este fala-nos num ecossistema de educação digital. O que quer dizer que necessariamente tem que ter uma dimensão digital, tem que ser enriquecido com tecnologia e com sinal digital e que implica também ambientes, porque, como eu vos estava a dizer, e portanto até aqui, e reparem bem que a minha abordagem segue estes documentos internacionais e é uma abordagem muito ecológica, não é? Não é uma abordagem técnica, mas muito ecológica no sentido de perceber o que é que representa um ecossistema de educação, o que é que são ambientes educativos em diferentes espaços, como tivemos aqui a ver, e reparem bem que este plano de ação visa essencialmente o quê? A implementação, utilização e integração aqui, acrescento eu, de tecnologias digitais, portanto, aplicações, plataformas e software, sendo a aprendizagem online e o blended learning exemplos de como a tecnologia pode ser utilizada para apoiar os processos de ensino-aprendizagem. Portanto, reparem bem que aqui há claramente uma referência ao blended learning. Blended learning, como vocês sabem, e traduzido deste inglês, é a aprendizagem combinada. E, portanto, eu parece-me até que o termo educação híbrida é um termo mais rico do ponto de vista daquilo que é a sua amplitude de ação, porque aqui fala-se numa aprendizagem combinada que pode ser feita em diferentes espaços. A educação híbrida é muito mais do que espaços. Eu, obviamente, toda a minha abordagem até este momento foi muito centrada naquilo que é a possibilidade de articular espaços, não é? Porque, obviamente, quando nós falamos numa educação em ambientes virtuais de uma forma exclusiva, isto remete-nos logo para aquilo que é a modalidade de educação à distância, mas se, obviamente, trabalharmos apenas em espaços biológicos e físicos, ou nas geografias físicas, fala-se muito logo em educação presencial. E, portanto, aquilo que nós queremos aqui pensar é como é que nós não temos este separatismo entre aquilo que são ambientes virtuais e ambientes da geografia física, mas como é que nós tornamos a educação mais rica articulando estes dois ambientes. Portanto, nós não queremos abdicar de nenhum, nem estamos a dizer que um é melhor ou pior, mas estamos a dizer que ao concorrerem e estarem, digamos assim, articulados um com o outro, podem responder a necessidades diferentes dos estudantes em função daquilo que, obviamente, são também os conteúdos que são desenvolvidos. E, portanto, esta abordagem híbrida, e cá está, e por isso é que eu vos disse que prefiro esta ideia de hibridismo do que propriamente blended learning, porque isto implica, como vocês devem imaginar, uma mudança clara, até do ponto de vista do próprio sistema educativo e, sobretudo, a nível das estruturas, dos recursos e aquilo que me parece essencial, um alto nível de competência e, portanto, ter professores que tenham competência e que tenham habilidades para trabalhar nestes diferentes espaços e que efetivamente consigam integrar estas tecnologias digitais e estas tecnologias de informação e educação, de informação e comunicação, no próprio processo educativo. E, portanto, para isto,
obviamente, e a própria Comissão Europeia em 2020, e vejam bem, exatamente no início da pandemia, dizia-nos que era fundamental e continua a ser, e portanto ainda existe um vazio a este nível, de definir um quadro legislativo que integre exatamente esta abordagem híbrida. E portanto têm sido feitos vários ensaios nos diferentes países, inclusive no Brasil tem-se feito um trabalho muito interessante relativamente àquilo que é a tentativa de criar um quadro legislativo que suporte, digamos assim, algumas destas ideias, desta abordagem híbrida, sobretudo a nível espacial e da própria flexibilidade dos tempos, percebendo que a educação não tem que estar refém apenas da comunicação síncrona, da comunicação instantânea e da oralidade, mas percebendo também que a comunicação assíncrona, escrita e em diferido, também tem um valor importante digamos assim, nesta dinâmica comunicacional. Porque não há dúvida absolutamente nenhuma que aquilo que é fundamental, independentemente do espaço que nós estamos a trabalhar, é a dimensão comunicacional. Porque é esta dimensão comunicacional e estas diferentes formas de comunicar, de forma síncrona e assíncrona, portanto, pensando nos diferentes tempos da educação, e cá está esta realidade híbrida de perceber que a comunicação síncrona não é melhor nem pior que a assíncrona, são complementares e articulam-se em função daquilo que são as necessidades dos próprios estudantes, de perceber como é que nós estruturamos todo um quadro legislativo para isto, não é? Porque depois isto desconstrói também o que é a atividade letiva. Já não há apenas um tempo de contacto efetivo, há também aquilo que pode ser um tempo de trabalho estimado, de um contacto que é feito através da escrita, mas que não é um tempo que se possa medir com muita exatidão do ponto de vista do minuto e da hora que nós estamos a gastar, mas toda uma articulação que acontece entre comunicação síncrona, comunicação assíncrona e tempo de trabalho autónomo, não é? Daquele tempo que os estudantes têm para desenvolver determinadas atividades sem, digamos assim, a presencialidade do próprio professor. Portanto, quando está a fazer as suas leituras, quando está a ver recursos audiovisuais, tudo isso faz parte de um tempo que tem exatamente a ver com o tempo autónomo e que não se pode confundir com comunicação assíncrona. Porque comunicação assíncrona implica comunicação entre estudantes ou entre estudantes e professor num momento não direto, mas em diferido. E, portanto, é fundamental, exatamente, e aqui dizia-se neste documento da Comissão Europeia, perceber como é que nós conseguimos construir este quadro legislativo depois de termos professores formados, de perceber exatamente como é que se trabalha em ambientes online e como é que nós conseguimos trabalhar, porque há uma coisa aqui que me parece importante. Trabalhar online é uma coisa, trabalhar em ambientes da geografia física é outra. E trabalhar naquilo que é um ambiente que se articula entre online e físico é outra coisa. É uma terceira dimensão que nós construímos. Portanto, não é uma justa posição daquilo que é o ambiente 1 com o 2, é um terceiro que se constrói em função deste hibridismo e, portanto, quando nós falamos em hibridismo, claramente estamos a falar de algo que se funde, que se une e que dá origem a uma coisa nova. E, portanto, não podemos pensar que é um que está separado e depois temos o outro a atuar e isso é um híbrido. Isso não é um híbrido naquilo que é aquilo que é a própria, o significado da palavra híbrido. E, portanto, eu gostaria de mostrar, por exemplo, este ensaio, e a Daniela com certeza conhece bem, porque é também já um documento que tem 2, 3 anos, que foi um documento que tentava apontar algumas diretrizes para o desenvolvimento do processo híbrido de ensino-aprendizagem na educação superior. E aqui não interessa se é Brasil, se é Portugal, interessa particularmente perceber se isto tem, de facto, alguma fundamentação naquilo que é esta realidade híbrida que nós estamos aqui a falar. E neste documento referia-se que no processo híbrido de ensino-aprendizagem, pela sua flexibilidade em relação a tempos e espaços, conduz à reinterpretação do seu conceito que vai além da presença física dos estudantes nos ambientes, do estudante nos ambientes das instituições do ensino superior. Vejam bem como é que este documento ou estas diretrizes estão tão bem articuladas com o documento e o relatório da educação da Unesco, que fala exatamente naquilo que é estes novos tempos e novos espaços
que fazem com que não haja, que não se possa apenas considerar como tempo de presencialidade a dimensão física do aluno, não é? Porque aquilo que está a acontecer neste momento, aqui, neste evento que nós estamos, é presencialidade. Só que não é presencialidade física, é uma presencialidade digital, é uma presencialidade cognitiva, porque estamos aqui claramente, neste momento, eu como emissor e o resto da plateia como receptores desta mesma informação, e portanto existe uma presencialidade cognitiva porque estamos a trocar informação neste sentido, e existe uma presencialidade social porque eu não estou a falar apenas com inteligência artificial. Com certeza que tenho aqui no público inteligência humana, não é? Portanto, estou numa lógica de troca e de presencialidade que se redimensiona nestas dimensões que eu vos falei. E, portanto, vejam bem que estas mudanças rápidas, como é aqui afirmado, e portanto isto é uma característica internacional, portanto não é uma mudança rápida no Brasil, é uma mudança rápida em termos internacionais, exigem um reposicionamento da educação superior ao lidar com novos perfis de relações ampliadas, cá está, relações que se ampliam nos diferentes espaços, e implica uma nova gestão dos tempos e espaços presenciais e remotos articulados de aprendizagem com a utilização de tecnologias de informação e comunicação, planejamentos e formas de ensino e aprendizado. Portanto, vejam bem, independentemente de concordarmos com a terminologia espaços presenciais e remotos, eu gosto mais do termo espaços da geografia física e espaços da geografia virtual, porque nos remete para as próprias geografias e para a infosfera e para a biosfera, como eu vos disse. Nós temos que repensar tudo isto, porque não pode haver uma atuação única, como se estivéssemos a falar apenas de um espaço, não é? Estamos a falar de vários espaços que se articulam, e daí aquela minha imagem com várias cores. E, portanto, para além destes documentos, eu tive também a felicidade, e portanto a Daniela também era a editora-chefe na altura, de publicar este artigo na revista da Universidade Federal de Goiás, que tinha como título, e portanto vocês podem consultar, é um artigo que eu publiquei exatamente também no ano da própria pandemia para ajudar os professores a repensar esta dimensão da educação híbrida, de perceber exatamente o que é que representava, por um lado, a educação híbrida e aquilo que nós poderíamos construir como ambientes híbridos de aprendizagem. E, portanto, aqui numa lógica, eu gostaria de sublinhar este aspecto, numa lógica de inovação sustentada e não de inovação disruptiva. E porquê? Porque a ideia é incorporar tanto aquilo que é conhecido como o antigo, não é? Como o clássico, com o novo, e que permite combinar e articular diferentes presenças. Cá está, presenças físicas e digitais, portanto, o antigo mais associado à dimensão das presenças físicas, e o novo como aquilo que é esta navegação nestes espaços digitais. E, portanto, uma articulação entre presenças, entre tempos, que há pouco referi, síncronos e assíncronos, entre tecnologias, cá está, analógicas e digitais, portanto, há um espaço claramente para continuar a ter tecnologias analógicas, não estamos apenas a falar de uma migração para o digital e um abandono da dimensão analógica, e sobretudo uma coisa que me parece fundamental, que é uma articulação entre culturas, entre uma cultura pré-digital ou analógica e digital, porque claramente este é um aspecto que ainda me parece que existe alguma dificuldade em articular, porque muitas vezes temos esta vontade de integrar o digital, mas ainda estamos com um pensamento muito analógico. Portanto, é isto também que, do ponto de vista da mentalidade, tem que mudar. E, finalmente, aquilo que eu fui referindo, a articulação entre diferentes espaços e ambientes de aprendizagem analógicos e digitais. Portanto, vejam bem que há aqui um constante diálogo, e como eu vos dizia, em diferentes dimensões. Portanto, não é apenas pensar em espaços, é pensar em culturas, é pensar em tecnologias, é pensar em tempos, é pensar em presenças e também pensar em metodologias, como eu vos falei, e como aparece aqui, eu de uma forma muito organizada, para percebermos que quando queremos também construir estas dimensões, ao pensar numa educação híbrida, temos que claramente ter presente, pelo menos, eu diria, pelo menos, estas três dimensões. A dimensão espacial se refere aos diferentes ambientes e espaços onde a educação acontece. A dimensão temporal,
que tem exatamente a ver com esta sincronicidade das atividades e que tem a ver também com aquilo que é o aprender e com os alunos comunicarem em tempos diferenciados, ou seja, a turma pode avançar toda ao vivo nas diferentes físicas, nas diferentes geografias físicas e virtuais. É isto que aqui está a acontecer, não é? Estamos a avançar todos ao mesmo tempo ao vivo e isto pode acontecer exatamente numa sala de aula física. Portanto, a pedagogia expositiva não muda, o ambiente pode mudar, mas a pedagogia é sempre a mesma e, portanto, estamos a falar de forma síncrona, interagindo, cá está, com o professor na instantaneidade do próprio processo, mas temos também que pensar exatamente que existe uma dimensão temporal da dimensão assíncrona, onde os estudantes avançam cada um ao seu ritmo, não é? E, portanto, que damos tempos diferenciados para eles poderem avançar e dialogar connosco em salas de aula virtuais assíncronas, como os fóruns que existem na plataforma Moodle, ou outros ambientes digitais de aprendizagem colaborativa, onde nós podemos, através da gravação da voz, ou eventualmente através da escrita, deixar os nossos posts, as nossas mensagens, e depois dar algum tempo aos nossos estudantes, através das leituras que vão fazendo, interagirem connosco. E depois, a última dimensão, mas não menos importante, tem exatamente a ver com a dimensão metodológica, que designa, nesta perspectiva, obviamente, o conjunto de práticas pedagógicas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem, incluindo o uso das próprias tecnologias digitais. Portanto, vejam bem, não é estar a excluir aqui a dimensão tecnológica, pelo contrário, é perceber que deveremos utilizar e integrar diferentes pedagogias, ou diferentes metodologias, como quiserem chamar, pedagogias positivas, pedagogia de projetos, pedagogia colaborativa, pedagogia baseada na resolução de problemas, pedagogia da imagem, pedagogia da sala de aula invertida. Portanto, todas estas pedagogias devem ser utilizadas e integradas no processo educativo. Portanto, fazendo esta análise daquilo que nós queremos fazer e depois perceber como é quais são as tecnologias que nós podemos integrar para potenciar as próprias pedagogias. E, portanto, nesta perspectiva aqui, eu também diria que quando nós queremos ser competentes, não é? E dizia ali atrás, quando falávamos na educação híbrida, nós temos que ser competentes, temos que ter habilidades. Não é uma questão de ter habilidades digitais de uma forma isolada. É ter habilidades pedagógico-digitais, ou seja, a dimensão digital só faz sentido se nós formos competentes pedagogicamente. Porque se formos apenas pela área tecnológica e eventualmente utilizarmos determinados softwares, mas não percebermos qual é a sua finalidade pedagógica, não faz sentido nós andarmos a tentar eventualmente comprar determinados softwares para nem percebermos exatamente para que é que eles servem, porque mais importante que a tecnologia, e eu gostaria de sublinhar este aspecto, é a pedagogia. Porque a pedagogia está associada àquilo que é a essência do ser professor. E, portanto, nós, nessa perspectiva, o que é que devemos fazer? Dominar a pedagogia, não dominar a tecnologia, mas trazer a tecnologia e, com o domínio que nós temos da pedagogia, tentar enriquecer o ato educativo. E, portanto, nesta perspectiva híbrida, numa perspectiva mais ampla daquilo que hoje é a educação, não desvalorizando nenhum dos ambientes, mas percebendo exatamente que é esta pluralidade que vai construir a própria inclusão. E, portanto, esta inclusão tem a ver com este sentido de proporcionar experiências educacionais diferentes e, portanto, nós conseguimos fazer isto se eventualmente dominarmos diferentes metodologias. Um professor excelente apenas numa metodologia é excelente numa metodologia, mas é um professor incompleto, porque só vai conseguir dar uma resposta e conseguir a excelência naquela área. Um professor que seja excelente na geografia física, e aconteceu isto, não conseguiu trabalhar durante a pandemia, porque o solo da geografia física foi retirado. E, portanto, quem não estava preparado para trabalhar num ambiente virtual teve imensos problemas. Um professor que trabalhe na geografia física, que seja competente para trabalhar na geografia virtual e que depois consiga articular estas duas geografias construindo uma realidade híbrida, pode não ser o melhor professor, mas é um professor mais completo. E, portanto, cá está. Se vier outra pandemia agora, obviamente que nós estamos preparados, os professores
mais bem preparados são aqueles que eventualmente trabalham também nos próprios ambientes virtuais. E, portanto, eu gostaria de sublinhar este aspecto, porque a discussão nunca tem que ser melhor ou pior, tem que ser esta dimensão do diferencial e a dimensão da própria inclusão que isto permite, porque se calhar, talvez, se não fosse, por exemplo, esta dimensão que nós temos de trabalhar agora em rede, não estaríamos aqui juntos, em presença digital e através desta, digamos assim, dimensão bidimensional, não é? Porque apenas poderíamos estar numa dimensão tridimensional, não é? Se estivéssemos com um avatar ou num ambiente metaverso, mas obviamente estando no Zoom Colibri, que é um ambiente de webconferência que nos permite a sincronicidade, acabamos por estar juntos e não distantes. E, portanto, vejam bem como é que nós poderemos dizer que estamos a fazer um evento à distância, quando, efetivamente, o que se construiu aqui é um evento de presencialidades digitais e de proximidades transacionais. E, portanto, a esse nível dos termos e do léxico que nós temos que utilizar, temos que também reconstruir esse mesmo léxico. Porque o que nós estamos aqui a desenvolver, claramente, é um processo de educação aberta, de educação digital, de educação em rede e de educação, eu até diria, de proximidade que combate a distância, não é? Porque não estamos à distância, nós estamos, vejam bem, nós estamos numa zona atópica. Eu posso dizer que estou em Portugal, mas o José Joaquim não faz a mínima ideia se eu estou em Portugal ou não. Portanto, ou ele acredita ou não acredita em mim, e eu posso perguntar-lhe o mesmo. Mas isso não é absolutamente nada relevante, porque o que nos aproxima é a rede. E, portanto, ele está muito próximo de mim, ele está aqui num retângulo ao lado. E, portanto, não interessa, no espaço da infosfera não existe distâncias. E, portanto, é isto que nós temos às vezes que também defender esta ideia de que não é este espaço que é ótimo, que este espaço é extraordinário, é um espaço que nos permite efetivamente fazer coisas diferentes e, portanto, nós devemos sempre trabalhar em espaços desta natureza, espaços da geografia física e virtual, quando elas oferecem coisas diferentes. Não é para fazer coisas iguais. Não pode haver aquela ideia de irmos todos para um metaverso, para estarmos eventualmente num ambiente virtual tridimensional, para fazermos uma pedagogia que se pode fazer numa pedagogia na geografia física. Para os ambientes metaverso nós temos que ir lá fazer coisas diferentes, porque ele é uma zona diferente e, portanto, temos que perceber o que não conseguimos fazer numa para ir fazer noutra. E tem que ser sempre numa lógica de complementaridade e não de substituição de um espaço pelo outro. Agora vou para este porque este é melhor e vou ficar ali. Não. É perceber que cada espaço tem características próprias e vai dar respostas diferenciadas. E para isso, estas três dimensões que eu aqui coloquei, que eu acho que são estruturantes para qualquer professor que esteja a trabalhar naquilo que é este paradigma da educação híbrida, nunca se pode desligar destas três dimensões, da dimensão espacial, temporal e metodológica, e pensar sempre no plural, de perceber como é que tudo isto articula, como é que isto monta um puzzle para conseguir exatamente aquilo que eu referi no início, tem exatamente a ver com a própria educação de qualidade. E nesta Claro, perspectiva, sim, queria, queria pedir, prontos, para vou a terminar, poder este é o ver a questão último. do tempo, sim, para É o podermos ter. último diapositivo, só para dizer exatamente que nesta última ideia de metodologia, nós temos que cada vez mais pensar como é que criamos modelos pedagógicos de colaboração humana, ou seja, que permitam ter metodologias onde eu estou próximo dos meus estudantes, onde eu comunico com os meus estudantes, onde claramente haja um investimento cada vez maior na inteligência humana. E vejam bem que há um crescimento enorme neste momento da inteligência artificial. E eu venho aqui dizer, sem problema nenhum, que nós temos que investir na inteligência humana. Nós cada vez mais temos que investir para saber trabalhar com a inteligência artificial. Não é deixar de investir na inteligência artificial, mas é investir na nossa inteligência para que ela saiba exatamente qual é a sua posição na educação e que nós também saibamos exatamente qual é que é. E, portanto, nesse sentido, temos claramente, e isto já era anunciado em 2021, eu podia trazer documentos mais recentes, mas temos claramente ter aqui uma dimensão ética de perceber exatamente que o mais importante no processo de ensino-aprendizagem tem a ver exatamente com uma centralidade humana, com a proteção da agência humana em função daquilo que é, obviamente, agora a preponderância cada vez maior da inteligência artificial. E, portanto, a esse nível nós temos que ter muita, mas muita atenção
É isso. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Portanto, fico aqui ao vosso dispor para as questões que queiram colocar e ficam com os meus contactos também aí na tela. Muito obrigado. Obrigado, professor António Moreira, por esta rica e profunda, não é, apresentação e que nos traz a refletir sobre esta, este ensino, não é, que, como o professor deixou aqui ficar e muito bem, que traz diferentes espaços, não é, e ambientes. E sem perder muito mais tempo, eu vou dar a palavra à professora Daniela Lima para poder fazer o comentário, né, aqui da apresentação que foi deixada pelo professor Antônio Moreira. Professora Daniela tem a palavra. Obrigado. Muito obrigada, professor Hamilton, pela recepção e pela mediação deste diálogo. Agradeço essa oportunidade de ouvir mais uma vez, professor Antônio Moreira. Sempre um prazer dialogar com você e que responsabilidade comentar. Mas, ao mesmo tempo, é muito prazeroso poder comentar uma apresentação sua, porque nós sempre comungamos mesmo das mesmas perspectivas pedagógicas e perspectivas teóricas quando a gente vem defender e tratar do uso das tecnologias na educação, sejam elas quais forem. Educação à distância, educação aberta, educação híbrida, educação mediada por tecnologia, dentre tantas outras, né? Comungamos da mesma ideia. E aí eu fui montando, vou compartilhar aqui com vocês. Eu fui montando aqui, à medida que o professor Antônio foi apresentando. E aí, espero que vocês estejam vendo, porque eu compartilhei, agora eu não estou vendo mais vocês. Está compartilhando aí, Hamilton? Não, Não? Daniela, não. Ainda não, professora. Ainda não. Por que será? Ah, eu montei Mas já um está a partilhar? infográfico. Uai, já tinha partilhado. Deixa eu tentar de novo. Talvez voltar a. Sim, E agora? ainda não. Gente, será que não vai compartilhar? Ué? Por que será que não quer compartilhar? João, será que eu mando para você? Para Pode você mandar, ver se você consegue mas pode compartilhar seguir, para tá? mim? Pode seguir, porque o tempo aqui é curto, né? Está sendo gravado, tá bom? Mas pode mandar, e aí você vai comentando. Tá. Então, eu queria começar. Eu estou tentando mandar aqui. Eu queria começar com a reflexão que o professor Antônio Moreira ele nos traz de que a gente é muito importante a gente usar a terminologia educação no lugar de ensino híbrido ou no lugar do blended learning, inclusive, né, que é a aprendizagem combinada. E quando a gente traz essas perspectivas, a gente tem uma confusão conceitual muito presente na academia e por colegas, quando eu vou falar de formato híbrido e quando eu vou falar de educação híbrida. Eu entendo ser este um elemento importante, porque muitas vezes as pessoas fazem uma confusão da educação presencial e da educação que pode ser considerada online, digital, não presencial, on-life, e achar que fazer uso de momentos presenciais e uso online, digital. Ah, apareceu, João, obrigada. E que eu usar
esse contexto de educação online, digital, não presencial, on-life, seja educação híbrida. Então, se eu vou oferecer um curso que vai ter momentos online, momentos digitais e momentos presenciais, eu posso dizer que eu estou usando um formato híbrido, mas não educação híbrida. E educação é importante porque ela abrange todo esse contexto do processo de ensinar e de aprender, não só de aprender, mas também não só de ensinar, em que tanto professores quanto estudantes são protagonistas. E aí, muito bem trabalhado pelo professor Antônio, as dimensões da educação híbrida e os elementos que compõem a educação híbrida e que eu preciso considerar para eu defender que existe essa educação híbrida, que é esse ecossistema, tanto de educação saudável, quanto enriquecido com o digital, quanto um ecossistema de educação digital, combinado com outros ambientes físicos, combinado com outros ambientes formais e não formais, em que eu considero o processo de ensinar e aprender principalmente colaborativo e que a gente não tem só como protagonista o estudante ou o docente, mas que também eu pense em uma organização curricular para que isso seja desenvolvido. Então, a educação híbrida, ela abrange muito mais do que um formato. Ela não é um formato de usar o online e o presencial. Ela contempla diferentes dimensões, que são tempos e espaços diversos, abordagens pedagógicas diversas e metodologias. E como o Antônio Moreira trouxe, dimensões espaciais, temporais e metodológicas, que, de novo, entram esses diferentes ambientes e espaços, a sincronicidade, a assincronicidade, o conjunto de práticas pedagógicas e de abordagens pedagógicas. Então, quando eu falo de educação híbrida, eu estou falando de uma educação que ela prevê uma combinação e uma integração dessas diferentes dimensões. Não é só fazer momentos presenciais, momentos à distância, ter momentos presenciais, ter momentos à distância, ou passar ao mesmo tempo, fazer coisas ao mesmo tempo, presenciais ou à distância. Ela prevê uma combinação, uma integração num ecossistema que prevê essa combinação e integração de diferentes saberes, conteúdos, áreas, formatos, aparatos tecnológicos, ambientes, espaços, metodologias e conjuntos de práticas pedagógicas. Então, é uma concepção muito mais ampliada que a gente precisa amadurecer, desenvolver e contemplar. E, por isso, buscando essa integração, essa combinação desses diferentes elementos, é importante a gente pensar que hoje, nos diferentes países, a gente tem tido um aumento da utilização de diferentes plataformas virtuais, e também, principalmente, ocasionadas pelo crescimento das Big Techs, que vão acumulando os nossos dados, ranqueando os nossos interesses por meio dos algoritmos, os nossos interesses, as nossas necessidades, vão guardando no conjunto das ferramentas que se dizem gratuitas, mas não são gratuitas como um todo, guardando e usando as nossas informações, os nossos desejos e as nossas necessidades, e vão fazendo uso dessas informações. E aí a política, a regulamentação, a legislação, então o professor Antônio Moreira veio contextualizando de uma forma muito importante e interessante, que vem da questão da qualidade, que qualidade é essa que eu vou ter para desenvolver uma educação que prevê tecnologias digitais, que qualidade é essa que não pode ser só
do acesso nem do uso, mas tem que ser da formação humana para o desenvolvimento da inteligência humana. Adorei, viu, Antônio, isso? E dizer que, nesse contexto que engloba um conceito de educação híbrida, as políticas e as regulamentações importam. E aí, eu vou terminar o meu comentário dessa fala toda muito importante do professor Antônio pelo nosso tempo e para a gente poder contemplar talvez uma réplica, uma tréplica entre nós, é que esse crescimento dessas big techs, dessas plataformas que vão construindo materiais prontos, recursos educacionais digitais prontos, ambientes prontos. E aí, como você trouxe bem, né, o exemplo de quando eu crio um ambiente virtual e uso igual eu uso no presencial, então, para que ter o virtual, né? Quem vai determinar o que a gente vai aprender em ambientes virtuais desse tipo? Quem vai ter o controle do que aprendemos, né? Será que elas também vão oferecer e criar modos específicos de aprendizagem? Como que a gente lida com essas questões dessa utilização desses dados, dessas informações que vão chegando para nós e vão sendo roubadas de nós, né, no contexto do uso das diferentes plataformas, nessa educação híbrida? Eu ando um pouco receosa dos caminhos que a educação híbrida pode atingir se for para o uso do mercado do capital no desenvolvimento dessas plataformas, no desenvolvimento desses ambientes que têm como objetivo único fazer uso dos nossos desejos e necessidades e promover um processo, né, de compra e venda desses mecanismos. Então, é uma coisa que vem me preocupando, até porque quando a gente vê a regulamentação, por exemplo, no Brasil, que ela ainda está no exercício de construir a sua regulamentação sobre educação híbrida, num processo ainda de pouca discussão pública, acho que carecia de uma maior discussão. Qual vai ser o modelo dessa educação híbrida? E eu achei legal você trazendo o da Unesco, o de Portugal e o que previa o parecer do CNE, que não foi para frente ainda, né? O que previa o parecer com base nesses tempos, nesses espaços, e o lugar dessas plataformas e das big techs nesse contexto, né? Como que você vê isso, né? Como lidar com isso? E aí eu termino meus comentários parabenizando o professor Antônio a sua palestra, a sua apresentação, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui dialogando sobre um assunto tão importante e necessário. Obrigado, professora. Obrigado, professora Daniela. Professor Antônio, queria reagir. Vamos dar 3, 4 minutos para poder reagir. Muito bem. Em primeiro lugar, obviamente, agradecer muito o resumo que a professora Daniela fez daquilo que eu estive a falar durante 3 quartos de hora, aproximadamente. Portanto, acho que foi um excelente resumo. De facto, a professora Daniela termina com uma questão que, efetivamente, é uma das questões mais importantes e que estão associadas, sobretudo, à minha última abordagem, que tem exatamente a ver com aquilo que é a importância das próprias instituições educativas terem modelos pedagógicos que norteiem todo o trabalho educativo dos seus professores. E, portanto, mais importante do que plataformas e de assistirmos a esta cavalgada da plataformização, nós temos que perceber exatamente que plataforma ou ambiente virtual, ou metaverso, ou ambiente tridimensional queremos integrar na nossa instituição para responder ao projeto pedagógico. E, portanto, só faz sentido, e, portanto, eu diria que aqui o mais importante, e volto outra vez a sublinhar esse aspecto, é exatamente a ver com a dimensão estratégica da abordagem pedagógica. Tem exatamente a ver com a abordagem centrada no humano. E, portanto, obviamente, a tecnologia
deve aparecer para ampliar a potência da pedagogia e do ator humano, do professor, porque parece que ultimamente há até uma certa desvalorização do papel do professor, quando se fala muito que o ensino era muito centrado no professor e que agora a aprendizagem tem que estar centrada no estudante. Quer dizer, isto para mim sempre foi uma evidência. Quer dizer, eu professor, tenho que ensinar e o estudante tem que aprender. Agora, a dinâmica não tem que estar associada apenas a uma pedagogia e a um modelo, aquilo que possa ser uma metodologia onde o professor transmite o saber e o estudante recepciona. E, portanto, a comunicação tem que ser muito mais bidirecional, onde há mais uma pedagogia dialógica, freiriana, eu diria, uma pedagogia socrática daquilo que é a questão e a contra-questão, o feedback e o feed-forward, não é? Portanto, o elaborar um prompt e responder a um prompt, agora mais em linguagem de diálogo com a inteligência artificial. E isso tem exatamente a ver com um projeto pedagógico. E, portanto, se eu tenho uma pedagogia do diálogo, uma pedagogia relacional, obviamente que eu tenho que perceber que softwares e que tecnologias e que plataformas é que potencializam a dimensão relacional da pedagogia que eu estou a desenvolver na minha instituição. E a minha instituição é que define. Porque eu, enquanto professor, faço parte daquela instituição. Portanto, não sou eu, professor, de uma forma isolada, que deve comandar a própria pedagogia. Tem que haver um projeto pedagógico institucional e os professores que fazem parte dessa instituição seguem o seu projeto pedagógico, tendo a sua individualidade e as suas características pessoais que permitem exatamente depois navegar nestes diferentes ambientes, nestas tais plataformas que a professora Daniela falou e que não tem que estar associado, cá está apenas a ideia de modalidade ou de formato. A educação híbrida tem que ser muito mais do que isso, tem exatamente a ver com os próprios processos pedagógicos e não apenas com a modalidade presencial e a distância. E, portanto, o que aparece mais vezes e de uma forma muito, se calhar, muito básica, é, bom, vamos desenhar um curso, 50% presencial, 50% à distância. Portanto, 50% da carga horária presencial à distância. Não, isso, muito bem, cá está como a professora Daniela dizia. Podemos ir por aí, mas é uma visão muito redutora daquilo que nós queremos fazer. Portanto, quer ir por aí, de apenas definir a carga horária que pode ser num espaço e no outro, muito bem. Mas isso não é a potência da educação híbrida no seu esplendor, como nós a estamos aqui a tratar. Portanto, temos que perceber que há visões redutoras do que é esta dimensão de articulação e combinação e visões mais amplas daquilo que é uma verdadeira, entre aspas, verdadeira educação híbrida de qualidade, que contempla estas diferentes dimensões que tivemos aqui a abordar, desde a espacial, a temporal, a metodológica, pedagógica, portanto, das questões, das presencialidades que tivemos aqui a discutir, tudo isto faz de facto um novo, vamos dizer, um universo educativo muito mais amplo, que não fica apenas por essa abordagem, vamos dizer, e gostei muito dessa ideia, do formato ou da própria modalidade, ou de um corte e um recorte nos tempos apenas de dizer a disciplina tem 100 horas, 50 vai para o ambiente virtual, vai para a plataforma, 50 fica no ambiente físico. Isso é hibridismo muito limitado, muito reduzido àquilo que é o potencial desta visão que nós queremos construir para o século XXI. Não está errada, mas diria que está muito incompleta essa visão, é muito parcial, é de quem vê muito mal a educação híbrida. Ver só assim, é muito pouco. Professor António Moreira, nós vamos abrir aqui espaço para três questões. Já temos uma no chat que diz: os cursos hoje são aprovados como presencial ou à distância. Como é que pensa que nossos projetos de formação podem surgir na perspectiva da educação híbrida? Como imagina que isso aconteça? Esta é a primeira questão que foi aqui colocada. É exatamente isso que eu acabei de dizer. Quer dizer, obviamente que estamos num passo muito inicial relativamente. Temos que começar por algum lado. E, portanto, obviamente que começar por essa perspectiva de uma articulação entre aquilo que é, cá está, porque estamos a ir muito à dimensão básica de uma modalidade de educação à distância e modalidade presencial, e a questão que nós sabemos desse ponto de vista legislativo é que depois os professores eventualmente vão pegar nessas duas realidades e vão trabalhar de uma forma separada aquilo que fazem na educação
presencial e depois vão fazer outras atividades para trabalhar outros conteúdos na educação à distância. E, portanto, obviamente que essa integração muitas vezes não existe, porque há é um separatismo até que se cria artificial. Agora, do ponto de vista da legislação, e a Daniela disse isso, que ainda está-se a trabalhar, e em Portugal também ainda está-se a trabalhar muito nesta ideia, tem que haver, dar-se um passo para além disso. Isso pode ser um passo inicial interessante, mas depois tem que se caminhar naquele sentido de definir tempos, de definir os tempos da sincronicidade, do que é efetivamente a comunicação síncrona, o que é o trabalho assíncrono, o tempo de trabalho autónomo, de pensar exatamente os passos que estamos a trabalhar, portanto, toda a dimensão das próprias pedagogias que nós temos ou as metodologias que são desenvolvidas, tudo isso tem que estar plasmado numa regulamentação e não pode ficar apenas nesta dimensão da aprovação 50% presencial, 50% num ambiente virtual, é um curso híbrido, com certeza, desse ponto de vista do currículo, do corte e do recorte do currículo. Agora, cá está, não está errado, eu disse isso há bocado, isto não é errado, é uma visão redutora do que é uma dimensão de educação híbrida que depois tem que haver, e aquilo parece-me um excelente ponto de partida, não estou a dizer que está perfeito, mas aquele diapositivo que eu coloquei de algumas orientações, são orientações muito interessantes, porque pegam logo ali em 2 ou 3 dimensões da própria educação híbrida. Agora, convém que quem depois faz estas regulamentações dialogue com a ciência, não é? E perceba exatamente aquilo que nós estamos a discutir, o que é que a pesquisa nos diz, que áreas é que nós podemos aqui incluir para ter uma educação híbrida que contemple todas estas variáveis, não é? E depois que permite essa articulação. Agora, estamos numa fase inicial, obviamente que temos que começar por algum lado, este recorte articulando exatamente, e vejam bem, que eu acho que no Brasil está-se a passar por uma certa crise, entre aspas, e obviamente eu não vou agora estar aqui a aprofundar isso, mas no Brasil faço uma coisa esquisita, é ter cursos à distância que têm metade do curso na parte presencial. Eu não percebo bem o que é isso. Tem-se um curso à distância, mas quase 50% da carga horária é presencial e é um curso à distância. Quando isto claramente já é um curso que estamos aqui a falar que tem esta dimensão de articulação. Aquilo é tudo menos a distância, porque se tem 50% numa geografia física, já não é numa geografia virtual. Portanto, convém perceber para não entrarmos num discurso completamente, se calhar, esquizofrénico, não é? Porque, quer dizer, a distância é ter 100% ou, eventualmente, aquilo que é o grande core, e vamos dizer que o grande core da educação à distância tem que ter no mínimo 75% a 80% daquilo que é estas geografias e estas componentes presenciais, ou estas componentes de horário. Quando se está a entrar no 50-50, 60-40 ou em percentagens muito idênticas, nós não sabemos qual é que é o core fundamental, porque uma coisa é ter um curso à distância com o apoio de um ambiente físico. E outra coisa é ter um curso maioritariamente na geografia física e ter uma dimensão residual num ambiente virtual. Portanto, aí claramente nós sabemos qual é o ambiente principal onde os nossos estudantes navegam mais. E, portanto, dizemos que esse curso claramente tem uma matriz de geografia física ou tem uma matriz de geografia virtual. Agora, quando se entra ali numa percentagem muito idêntica, é que a coisa fica complicada a dizer que é um curso na modalidade de educação à distância. Portanto, há aqui de facto ainda, espero, cá está, parece, por isso é que eu disse que está aqui uma crise, pelo menos do ponto de vista conceptual, e temos que outra vez repensar eventualmente o que é que estamos aqui a falar, não é? Relativamente a estas questões. Obrigado, professor António. Essa questão foi lançada pelo professor João. Não sei se há mais questões. Os nossos. Há Só mais alguma questão? aproveitando para agradecer ao professor Antônio Moreira e a Daniela, né, por terem aceito o nosso convite aqui da Academia Forges, né? Nós fazemos parte, eu, Hamilton e muitos colegas aqui presentes e outros, do eixo Educação Superior em Contextos Emergentes. Não tem nada mais emergente do que a educação híbrida, né? É claro que a gente tem a impressão de que as tecnologias e as possibilidades todas dadas, né, pelas plataformas e, enfim, né, pelas tecnologias, vão na frente daquilo que nós pensamos
e daquilo que é a nossa prática, né? Nós fomos formados num tempo, não sei se da pedagogia tradicional, um pouco da pedagogia tecnicista, da pedagogia nova, e já estamos tendo que lidar com uma outra coisa, uma outra realidade em termos de aprendizagem. Cada dia mais a gente está na sala de aula e os alunos com o celular na mão, o tablet na frente, né? Você não sabe mais onde eles estão, se estão ali com você ou se estão em outros ambientes, em outros ecossistemas, né? Então, agradecer muitíssimo, acho que abre, né, toda uma reflexão aqui para a gente, importante, pelo menos para todos nós de países de língua portuguesa que estamos vendo, né, contextos emergentes, contextos diferenciados, né? Em situações em que ainda estamos ainda com práticas e formas de pensar a formação bastante antiga, né? Então, agradecer muitíssimo. Obrigado, professor João. Bom, já não temos nenhuma questão. Eu penso que podemos encerrar, não é? Podemos fechar e também agradecer ah, ao professor Antônio Moreira e à professora Daniela Lima e também agradecer ao professor João e à professora Luísa Cerdeira, que estão na coordenação deste eixo, e todos aqueles que participaram, não é, desta sessão, não é? Obrigado a todos.